No teto? É onde está o projetor. Estou apavorada aqui. Ô, moço, vamos combinar que você vai fazer isso para mim? O projetor não está lá? Que não está funcionando, olha. Isso é os mineiros, viu, gente? Já vou entrar na judicialização. Ó, você vai fazer para mim, para ir mais rápido. Vamos lá. Ah, quem faz? Pode passar. Vai dando aí, ó. Quem que faz? Desde o médico ou profissional que está lá na ponta, eu vou gastar um pouquinho mais que 5 minutos. Desde o médico ou profissional que está lá na ponta, o nível distrital, o médico regulador e a população. E aí eu me lembro em Belo Horizonte como que foi importante a população participando da regulação para a gente diminuir o absenteísmo, por exemplo, nas consultas de especialidades. Então, tem um papel que vai do médico até o nível central e a população. Pode passar, por favor? Pode passar. Isso aqui, quais são os nossos desafios para a regulação pública? O comando único e articulado, a relação de todas as centrais com a PPI e com todos os problemas, desde a regulação da urgência até da alta complexidade, o financiamento mais adequado, a dificuldade de regular de forma mais pública, considerando o interesse dos usuários, porque a gente tem uma prática antiga de não regular. Pode passar, por favor. Pode passar. Articular modelo de assistência e de regulação, instituir uma regulação pública que consiga ir até o privado, aí eu olho para a Unimed, o gestor de Belo Horizonte tem que dar conta de, além de olhar e articular todas as suas ações, articular com o setor privado também. E entra a judicialização. Pode passar. A judicialização... isso aqui, gente, é muito importante. Mais um. Volta, por favor. A regulação, ela é papel precípio do Estado. Se a gente não tiver essa noção, a gente vai chegar a uma situação que nem São Paulo, que contratou uma empresa privada para fazer a regulação do seu SAMU. É lógico que teve problemas. Por quê? Porque é uma empresa privada que tem interesses e não necessariamente ela defende os interesses prioritários dos usuários. Regulação a gente não passa para ninguém, é nosso. É gestor federal, estadual e municipal. Nós não podemos comprar tudo do privado, contando que a gente regule. Tá, gente? Então, isso é importante. E aí... Qual que é o caminho, a pergunta, né, para a redução do processo de judicialização? A concretização das redes e uma gestão mais efetiva e responsável dos recursos públicos. Pode passar. A judicialização, pode passar, por favor. Eu já falei para vocês, aqui em Minas Gerais, 300 milhões de reais por ano gasto, uma estrutura de 150 pessoas no núcleo de judicialização que foi criado para atender as demandas judiciais, que só corria atrás disso e que pouco questionava deste processo de judicialização. Tá? E que gastava mais do que o investimento que o Estado fazia na atenção básica à saúde. Alguma coisa está errada, gente. Nós precisamos questionar isso. E esse é um tema complexo, que envolve desde questões legais, éticas, políticas, econômicas, sociais, envolvendo o papel do Estado, até a questão de distribuição de recursos e relação entre direitos individuais e coletivos. E aqui eu não vou demonizar o processo de judicialização. Por quê? Porque, muitas vezes, a judicialização é a única possibilidade que algum usuário tem de conseguir o acesso e ter garantido o seu direito à saúde. Por quê? Porque nós temos problemas em relação ao cumprimento da função básica de gestão em vários lugares. Nós temos gestores que pegam o seu recurso e não aplicam devidamente. Como nós temos gestores que aplicam muito mais do preconizado constitucionalmente, como a Kátia falou, faz o maior esforço e ainda não consegue atender o volume de demandas que tem. Então, a judicialização, às vezes, ela vem para corrigir problemas nossos da gestão, de não garantir alguns recursos, mas ela hoje, em grande medida, se tornou um processo excessivo
que não cobra o papel dos gestores, retira responsabilidades dos gestores e coloca, às vezes, em gestores que não deveriam estar respondendo àquela demanda, né? Ou atendendo a interesses muito mais da corporação médica e da indústria do que fazendo bem para o usuário. E aí, a minha avaliação é que a judicialização é um potente analisador do SUS. Por quê? Porque ela nos questiona o cumprimento dos princípios básicos de universalidade, igualdade, equidade, integralidade e descentralização. Ela questiona as nossas competências e responsabilidades dos gestores, no sentido se nós estamos ou não comprometidos com o nosso papel de gestor. Pode passar, por favor? Ela nos questiona se nós estamos integrados e articulados, que esse é um grande problema nosso. Ok. Ela nos questiona sobre a efetividade e resolutividade e expõe nossas fragilidades. Então, o judiciário, ele é um ator que, por força das circunstâncias e de problemas na organização do SUS, ele hoje tem dado algumas sentenças em que nós somos questionados. Pode passar, por favor? Pode passar. E aí, algumas perguntas, né, que eu faço. O Poder Judiciário, no seu papel de mediar conflitos para assegurar os direitos e a constitucionalidade, será que tem conseguido se ausentar das diversas relações de interesse que permeiam o fenômeno da judicialização? E será que não tem agido com correções, muitas vezes, muito mais pontuais, sem pensar e discutir o problema, o fator causador do problema? Será que ele consegue compreender e utilizar o seu poder sem causar iniquidades? Algumas questões. Pode passar, por favor? E aí, alguns desafios. Nós temos que fazer isso tudo, enfrentar o fenômeno da judicialização. Pode passar, considerando que no Brasil, e aí eu vou falar em Minas Gerais, nós ainda temos gestores frágeis, nós ainda temos um Estado grande, com muitas desigualdades socioculturais, um modelo que é muito médico-hegemônico, em que o médico define algumas coisas, mesmo que não seja baseada em evidências, né? E é isso que define, porque é a caneta do médico que define. Falta para a gente recursos humanos qualificados, financiamento insuficiente. Pode passar o outro, por favor? Sistema público dependente do privado. Pode passar, por favor, para todos os outros. Baixa oferta, judicialização e desconhecimento aí por parte dos demandantes e judiciário sobre o que nós temos, seja de oferta, de fluxos, de rotinas e de como que funciona o SUS. Pode passar? E agora os últimos slides. O que nós estamos fazendo em Minas Gerais para enfrentar esse problema? É um processo inicial, a gente reestruturou todo o nosso núcleo de judicialização, estamos revendo todos os processos, tá, gente? Trocamos várias pessoas que trabalhavam lá, então nós estamos fazendo para dentro de casa um processo de melhoria dos processos, e, além disso, a gente está agora tentando construir, junto com o judiciário e com outros atores, novos caminhos, tanto para a gente criticar o que é excessivo da judicialização, quanto cobrar dos gestores as suas responsabilidades com o processo de gestão e regulação, na perspectiva de que os gestores assumam as políticas para garantir o atendimento aos cidadãos. Como é que nós estamos tentando fazer isso? Através de uma interlocução permanente entre os diversos poderes, e vou dar alguns exemplos para vocês. Nós já fizemos várias reuniões, junto com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a Ouvidoria da Saúde. E nós estamos criando disponibilizando notas técnicas através de 2 convênios com o Tribunal de Justiça, para oferecer aos juízes notas técnicas que tenham base em evidência científica, que isso fique disponibilizado em sites para facilitar um determinado tema, né? Na oncologia, sei lá, rituximab.
aí tem lá uma nota que já fala se está ou se não está adequado, em qual patologia que está indicado. Nós estamos disponibilizando farmacêuticos nossos, tanto para a Defensoria Pública quanto para o Tribunal de Justiça, para apoiarem algumas decisões antes de se abrir o processo e a demanda judicial. Nós estamos, junto com eles, buscando uma forma de divulgar os protocolos e divulgar as relações de medicamentos para que os juízes e outros atores, aí, seja do Ministério Público, da Defensoria, possam saber dos nossos fluxos e acesso aos sistemas, inclusive com senha, para saber como é que está a questão da nossa regulação. Próximo, tem só mais um slide, tá, gente? Mais dois. A questão do grupo de trabalho do Executivo, nós montamos um grupo de trabalho, Secretaria de Estado, Advocacia Geral do Estado e Defensoria Pública, para discutir aqueles mandatos que são reincidentes e que não estão nos nossos protocolos, nas nossas listas, se nós podemos fazer alguma coisa. Estava até dando uma cutucada na Inês para a gente pensar algumas estratégias aí para esse enfrentamento. A gente está estabelecendo uma rotina junto com a Advocacia Geral do Estado para interposição de recursos mesmo, questionar aquela ação judicial nos casos em que a oferta dos procedimentos ou medicamentos está garantido dentro do SUS, ou naqueles casos em que não tiver evidência. Nós temos que questionar, nós não podemos aceitar algumas coisas que são reincidentes e que podem, inclusive, trazer malefícios para os nossos pacientes. A nossa proposta é promover a apropriação dos fluxos e processos regulatórios pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pela Defensoria e Ouvidoria, para que eles conheçam melhor como é que nós estamos funcionando e o acesso aos serviços e sistemas. Próximo, acho que agora é a última mesmo, a cogestão das centrais. A nossa proposta é que naqueles lugares onde nós temos centrais, exemplo, Belo Horizonte, tem uma central, que é a CINT, que é a Central de Internação Específica do município, não está interligada ao SUS Fácil. Isso não tem sentido. A gente passa aperto todo dia por isso. Tem que estar interfaceada, não tem jeito, né? E a gente propõe uma cogestão das nossas centrais macro-regionais, uma cogestão com o município onde ela está localizada. Então, nós vamos propor isso em todos os lugares onde tem regulação do Estado. A gente está compondo agora e vai começar a participar das reuniões do Comitê Gestor de Regulação Macro-Regional para pensar esse trabalho aí mais macro. Vamos criar a função de gestor de contratos em vários hospitais estratégicos das micro-regiões e apoiadores institucionais para melhorar esse fluxo. Estamos num processo de criação das câmaras de conciliação junto com o Tribunal de Justiça, Juizado Especial da Fazenda Pública e Defensoria Pública, para a gente facilitar esse contato aí e os fluxos e procedimentos. E cursos, seminários e processos de educação permanente, junto com a Escola de Saúde Pública, já tem um mestrado e outras. Nós precisamos de espaços como esse, para a gente buscar juntos outras alternativas que não foram pensadas para resolver esse problema. É um pouco isso, gente. Queria me desculpar por ter passado do tempo, mas são alguns movimentos que nós estamos iniciando agora e que a gente espera que, nessa articulação com o Judiciário, com todos os atores, com os gestores, a gente possa melhorar os serviços, melhorar o processo regulatório e reduzir a judicialização no Estado de Minas Gerais, com esforço conjunto de todo mundo. Muito obrigada, viu? Obrigado, doutora Alzira. Agora, com a palavra, a doutora Maria Inês Gadelha. Protocolos assistenciais. Muito bom dia a todos, muito obrigada. Como a Alzira declarou, a amizade profunda e umbilical que temos, seria muito conflituoso eu cumprimentar a mesa em nome dela, senão é conflito de interesses, né, Alzira? Então, como o deputado é bendito sois entre as mulheres, eu elegi a Cátia
para cumprimentar a nossa mesa hoje. E gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao Dr. Renato Dresch, que foi, pelo que eu soube, quem indicou o meu nome para compartilhar com vocês esse momento hoje. Não é? E cumprimentar o Dr. Oswaldo Firmo, com muito prazer, estivemos juntos em um seminário no Conselho Nacional de Justiça e, inclusive, me intimou praticamente a escrever um artigo porque ele não encontrava na literatura algo sobre o papel do médico na judicialização da saúde. Então, agradeço o estímulo e espero ter reagido à altura à intimação. Bem-vinda, uma intimação muito bem-vinda. Eu me declaro inteiramente ausente de qualquer conflito de interesses no que eu vou falar aqui, seja pessoal, seja profissional, seja familiar, não é? Seja comercial, eu não mantenho, nunca mantive na minha vida nenhuma atividade comercial que pudesse interferir na minha prática médica ou na minha prática de servidora pública. A outra coisa, sim, que eu trago é que, por que é importante declarar o conflito de interesse? Porque o SUS é um sistema conflituoso. Como a Alzira já chamou a atenção, o SUS, e a própria secretária Cátia demonstrou aqui, com o governador Valadares, na área da especialidade, seja da média, seja da alta complexidade, funciona à base de compra de serviços não públicos, não é? Por prestadores não públicos. Haja vista que a Cátia, lá em Governador Valadares, consegue 100% de cobertura, por exemplo, no SNAF, não é? Alcança mais de 80% de oferta na atenção básica. No entanto, quando começa a demonstrar média e alta complexidade, ou seja, a atenção especializada, ela passa a falar de serviços. Serviço de cardiologia, serviço de terapia renal substitutiva, serviço de oncologia. Por que isso? É essa conformação conflituosa com que nós lidamos no SUS. E o exemplo da oxigenoterapia hiperbárica é realmente uma coisa estupefaciente. Eu fiquei estupefata e perguntei a Alzira, ainda existe isso em Minas Gerais? Não é? Então, é uma demonstração clara do como a questão da evidência científica, não é? E consenso de especialista, em muito, contradizem e conflitam com as normas da ciência, e com a organização de um sistema de saúde. Né? Oxigenoterapia hiperbárica, eu sugiro que estudem, que pesquisem, e vão ver que não tem evidência que confirme a sua utilização como uma prática assistencial efetiva, né, de efetividade. Isso demonstra bem quando se fala de consensos de especialistas ou de diretrizes de Associação Médica Brasileira ou de protocolos ou de consensos mesmo, como eles chamam, de sociedades especializadas. Então, o tema que me foi dado aqui, e é por isso que eu estou falando sobre a questão da evidência, eu sei que não é o foco, é que quando se fala de protocolo, um protocolo é baseado em evidência científica, não é? Evidência de eficácia, de segurança, de efetividade e algo que é muito pouco mencionado do potencial de reprodutibilidade. Porque a questão do protocolo é passar para a prática assistencial, para a rotina do dia a dia, algo que foi comprovado num contexto controlado de um ensaio clínico, de uma pesquisa científica. Não é? Então, essa pesquisa e os resultados dela têm de demonstrar um potencial alto de reprodutibilidade. Porque, se não houver isso, a quantidade de equipamentos, de medicamentos, de procedimentos que deverão ser retirados do mercado e do uso na prática assistencial passa a ser muito grande.
Para terem uma ideia, na pesquisa clínica, 90% de tudo que é testado se mostra ineficaz. Imaginem se esse potencial de reprodutibilidade não estiver garantido, isso vai acontecer no dia a dia das pessoas, não é? Pondo em risco a vida delas. Então, no Ministério da Saúde, e principalmente depois daquela audiência pública, acho que foi em 2009, do Supremo Tribunal Federal, nós passamos a atuar fortemente na questão da protocolização e tivemos de desenvolver conceitos, porque nem tudo pode ser protocolado. O protocolo também não é a salvação da situação. Nem tudo pode e nem precisa ser protocolado. Então, por definição, o protocolo estabelece critério, parâmetros e padrões que se baseiam em evidências que garantam segurança, eficácia, efetividade e reprodutibilidade. Não é? E, assim, eles são dados para uma determinada doença ou condição. Nem sempre esse protocolo vai ser algo tão extenso. Quando ele não consegue ser tão extenso, nós dizemos que ele passa a ser um protocolo de uso, em que nós focamos apenas uma tecnologia, porque o protocolo em si tem de contemplar a integralidade diagnóstica e terapêutica daquela doença ou condição. Eu não sei se eu estou me fazendo claro, mas com as próximas definições isso ficará. Ou seja, tudo que se protocola tem de estar garantido. Seja exame, seja acesso, seja procedimento terapêutico. Já quando isto não é possível, ou seja, quando nós temos uma gama de opções diagnósticas e terapêuticas, principalmente terapêuticas, nós não podemos protocolar. Mas ainda em um sistema em que a prestação de serviço não é própria. Não existe a governabilidade pelos protocolos assistenciais. É o caso, por exemplo, da oncologia. Na oncologia, há uma variedade tão grande de opções terapêuticas para o mesmo caso clínico, ou para casos clínicos de mesmo tumor na mesma condição, que nem sempre é possível a protocolização. Então, como é que nós atuamos nesses casos? Estabelecemos diretrizes. Diretrizes também se baseiam em evidências científicas que garantam segurança, eficácia, efetividade e reprodutibilidade. Porém, elas não dizem o que escolher nem como fazer, mas orientam as instituições, os serviços, a elaborarem a sua escolha, o seu protocolo. Não é? Então, nós temos isso muito presente na oncologia. Ela também, as diretrizes também se apresentam para uma determinada doença ou condição. Vamos agora a um terceiro tipo, que é o protocolo de uso. O protocolo de uso se faz quando, em vez de nós contemplarmos uma doença ou uma condição, nós fazemos, com base em evidência de segurança, eficácia, efetividade e reprodutibilidade, nós fazemos um protocolo para uma determinada tecnologia. Não é? Eu dou o exemplo do protocolo de uso do cardioversor desfibrilador implantável. Ele é utilizado em várias doenças. Ele não existe para uma doença só, para uma condição cardíaca só. Então, nós fazemos o protocolo de uso. Como, por exemplo, na oncologia, fizemos o protocolo de uso do Glivec em leucemia mieloide aguda, em leucemia linfoblástica aguda. Porque a leucemia linfoblástica aguda pode ser tratada de diversas maneiras, por diversos protocolos. Então, nós fizemos um protocolo de uso do Glivec no tratamento da leucemia linfoblástica. Não é? E também no Ministério da Saúde, isso se fez muito presente com aquela questão das órteses e próteses. Nós criamos um
perfil de norma chamado norma de autorização. Já tínhamos feito isso lá em 2007, com a questão do câncer de próstata, quando identificamos uma fraude monumental no SUS e uma má prática assistencial no caso de homens com câncer de próstata no país. Então, nós utilizamos este modelo e já estamos desenvolvendo, em breve todos verão publicação, da norma de autorização de órteses e próteses. Não é? É uma norma que visa uma tecnologia específica, uma prática específica, mas ela visa principalmente o controle e a auditoria. Bem, e os objetivos que os protocolos devem ter são diversos. O mais importante é garantir a segurança do doente em um determinado diagnóstico ou tratamento. A outra é garantir o acesso, porque no momento em que nós protocolamos algo, nós temos de garantir a sua entrada na tabela do SUS. Né? Não vai existir protocolo que isto não esteja coberto. E assim vai. Nós temos também mecanismos para prescrição segura, auxilia os gestores na sua programação, não é? De aquisição, de compra. Isso na assistência farmacêutica é muito evidente. Não é? Auxilia, inclusive, os hospitais no preparo da sua seleção, da sua relação e padronização de medicamentos, e sinaliza para a organização da rede de atenção à saúde por meio da integralidade. Porque o protocolo vai dizer como deve funcionar para diagnosticar e para tratar, recuperar e reabilitar. Então, é um avanço muito grande nesse sentido. E a tomada de decisão, como eu já falei bem num protocolo, tem de atender à avaliação em tecnologia em saúde. Ou seja, tem de avaliar a clínica, tem uma avaliação clínica de segurança, eficácia, etc., qual a população beneficiada e outros resultados paralelos que se podem apresentar. Tem avaliação econômica de eficiência, efetividade, custo-efetividade, custo-utilidade, custo de oportunidade. Muitas vezes, nós não temos condição no Brasil de fazer isto, porque falta ao país uma base teórica e até operacional de fazer esse tipo de custo. Mas ele foi utilizado, por exemplo, no caso do trastuzumab. No trastuzumab seria muito mais importante para a população brasileira otimizar recursos usando na detecção precoce do câncer de mama do que tratando o câncer incurável que tem a disponibilidade de outros tratamentos. Não é? Então, é pouco utilizado, mas já aconteceu nesse caso. Vemos o paciente e vemos também, temos de levar em consideração a logística de disponibilização. Muitas vezes isso o juiz não percebe. Eu dou o exemplo do palivizumab. O palivizumab é um medicamento anticorpo monoclonal que se usa naquela doença do intestino respiratório do recém-nascido. Teve uma ação judicial de um juiz federal no Rio Grande do Sul, mandando dar para o Brasil inteiro. Só que ele se esqueceu de dizer como é que a gente fazia isso. Não é? Primeiro, pela dose. Pela dose. Doentinho que vai de meio grama até criança de 2 anos. Então, segundo, é frio, exige cadeia de frio. Precisa ser mantido numa temperatura adequada. Ou seja, como é que a gente faria? Em terceiro lugar, o inverno no Nordeste é em março, quando chove no São Pedro. Né? O inverno no Sul é em junho, é maio, junho. Então, criou uma situação de logística tão apertada, mas, felizmente, o desembargador e o próprio juiz lá foram muito receptivos e nós conseguimos, em cerca de 6 meses, nós levamos para pensar numa logística de disponibilização desse medicamento e hoje ele está em todo o Brasil. Não é? Então, assim, o convite que a Alzira faz para a gente se juntar não é no sentido de potencializar a possibilidade de solução.
não é? Nós temos algumas dificuldades. A maior delas é o uso off-label de medicamentos, que é muito mais comum do que se imagina. Não é? Muito mais comum. Então, a Lei 8.077 criou um artigo, tem nela um artigo, que a Anvisa pode pedir, né? Pode determinar, eu vou pedir só um pouquinho mais, está bem? A Anvisa pode determinar isso. O exemplo que eu dou é o do antiangiogênico para DMRI, para degeneração macular relacionada à idade. Existe um remédio que é muito mais barato, mas não está na bula, né? Que é um antiangiogênico. E fica aí com Lucentis, como foi dado agora um exemplo, que é muito mais caro, né? E o laboratório se recusa a mudar a bula do outro. Então, estamos nesse processo de a Anvisa autorizar o uso do mais barato para, que é o bevacizumab, para o tratamento dessa doença. Não é? Temos, como a Alzira demonstrou, controle e avaliação deficientes, e, muitas vezes, grandes fragilidades nas evidências científicas. Vai sair agora, vão ser publicadas as diretrizes do câncer de próstata. Foi um horror achar uma justificativa para fazer, porque inexiste evidência de qualquer tratamento de câncer de próstata. Porque como é que se faz? Se adota na rotina e depois vai fazer análise retrospectiva. Realmente, o que dizem de abiraterona, de latuzumab, de muita coisa que aparece aí, é impressionante. Tivemos mais de um ano para poder desenvolver, nós não no Ministério da Saúde, porque os protocolos são feitos por grupos universitários fora do Ministério da Saúde, né? Mas foi muito difícil isso. Existe muita, como se diz, fragilidade de evidência científica, não é? E é interessante porque a opinião do médico, do especialista, é o nível mais baixo da validade científica. E, no entanto, eles se baseiam em artigos isoladamente e ficam vendendo uma ideia de que aquilo é mais seguro ou é mais eficaz do que realmente é. Né? Então, como é que fazemos no Ministério da Saúde? E aí eu já começo a terminar, com a questão do off-label. Nós, simplesmente, se já for um uso consagrado na prática diária, nós protocolizamos. É o caso da prednisona. A prednisona é um remédio utilizadíssimo em tudo, para qualquer coisa, e, no entanto, a maioria do seu uso é off-label. Né? Na falta de uma alternativa terapêutica, não existe alternativa terapêutica para tratar aquela doença. A imunoglobulina, por exemplo, em púrpura trombocitopênica, é o uso off-label. Mas qual é o tratamento que a gente vai dar para aquela pessoa? Não é? Mas exige a segurança biológica. E tem, obviamente, de haver o interesse público. Não é? Qualquer um de nós aqui pode demandar que o Ministério da Saúde avalie a necessidade de um protocolo. E, ultimamente, nós temos visto que o próprio Poder Judiciário tem solicitado muito. Né? O que é muito bom, porque aí a gente leva para a Conitec e a discussão ganha bastante consistência científica. E, assim, para terminar, apenas um levantamento que eu faço. Nós distribuímos, publicamos, desde 2010, vimos publicando livros desses protocolos. Este volume 1 hoje está em atualização, não é? Ele foi publicado em 2010, com um total de 33 protocolos. Daqui a pouco virá a sua segunda edição. No volume 2, que saiu em 2013, ele foi publicado em 2010, no final de 2010, e teve já a sua segunda edição, agora em 2013, com 25 protocolos. Temos o volume 3, que foi publicado em 2014, com 22 protocolos, todos ficam aí. E temos o volume da oncologia, também publicado em 2014, com 21 diretrizes ou protocolos. Observem que na oncologia podemos tanto ter protocolo como diretrizes.
E este livro trouxe consultas públicas que todas já foram transformadas em diretrizes definitivas e publicadas em portaria. E quando é que nós estabelecemos padrões em oncologia? Quando o foco é estratégico para o SUS, porque é uma ideia achar que câncer é câncer, é uma doença só, não é. Identificação de má prática assistencial ou identificação de desvios e fraudes, que é muito comum na oncologia. Né? Alzira, a senhora Cátia, se fizer uma auditoria no governador Valadares, a senhora verá que é algo que é um potencial grande que a oncologia guarda de desvios e fraudes. Né? As condutas são feitas pelos hospitais, a partir das diretrizes. Aqui compete a obrigatoriedade de fornecer os respectivos medicamentos que eles padronizam, né? Porque os hospitais é que fazem as suas condutas. E aqui, só para fechar, de maio de 2009, quando começamos esse trabalho no Ministério da Saúde, até hoje, nós já publicamos 105 protocolos, inclusive diretrizes terapêuticas e protocolos de uso, e já estamos na fase da atualização daqueles iniciais. Né? Na oncologia, nós temos 23 protocolos e diretrizes, deixo aqui tudo com sua respectiva consulta pública, sua respectiva portaria. Né? Protocolos de uso, nós estávamos com a relação de 9, cumprimos todos eles, inclusive, por exemplo, o palivizumab e a talidomida, o uso de talidomida, que é off-label, em doença como a síndrome mielodisplásica e a síndrome hipereosinofílica. Fazemos também protocolos para o SAMU, tanto o protocolo de suporte básico de vida, como suporte avançado de vida. Temos protocolos, outros nasais, como os cadernos da atenção básica, e linhas de cuidado de AVC, de doença coronariana, os protocolos da SDS, quer dizer, as coisas árduas se obtêm, né, se conseguem com trabalho e fadiga. E, apesar da má fama do servidor público, não é? Principalmente o servidor público federal, tem muito má fama, eu garanto para vocês, não é fácil levar um trabalho desse, mas, sem dúvida, contamos com a colaboração imensa de professores universitários, de médicos de grandes hospitais, que também têm se mostrado grandes servidores públicos. Eu agradeço a oportunidade e peço desculpa por ter ultrapassado o tempo. Obrigado. Doutora Maria Inês, a gente vai proceder a uma pergunta aqui para a Cátia Costa. Quais os seus procedimentos, junto com o seu jurídico, que a senhora fez para atender esses exemplos de judicialização em seu município? Tenho certeza que foi atendido. O financeiro, a gestão, o jurídico, trabalha em conjunto com a saúde pelo atendimento aos mandatos judiciais. Perguntado pelo Adriano. Adriano, realmente esses exemplos que eu trouxe, eles foram cumpridos imediatamente, mesmo porque já foi definido para mim, inclusive o médico e o hospital, não tem nem o que licitar, né? Só me deu a única opção, mas, mediante a judicialização que vem ocorrendo, né, diariamente na rotina dos gestores municipais, eu realizei um processo licitatório. Hoje eu tenho um registro de preço, né? Fizemos um levantamento de todos os medicamentos, né, de todo o histórico de medicamento que a gente vinha sendo judicializado ao longo dos anos. E nós, então, realizamos um processo licitatório com registro de preço para a gente atender essa demanda. É o que o governador Valadares faz hoje. Aquilo que foge ao que está no registro de preço, a gente tenta minimamente fazer, sim, os 3 orçamentos, quando não tem um direcionamento e nem uma personalidade, como eu apresentei aqui. Então, a gente faz, no mínimo, 3 orçamentos para definir quem é o menor preço, para a gente fazer a oferta do serviço, atendendo os princípios aí basilares da Lei 8666/93. Obrigado. Para a doutora Alzira Zuzu, de Araçuaí, algumas pessoas são extremamente limitadas para expressar por escrito o que desejam. Já que não podemos falar, deve o município, com baixa escala de serviço, ajuizar o Estado antes de ser ajuizado?
para facilitar, porque tem mais pergunta para a doutora Alzira, né? Também o seguinte, Fábio Castro, aqui de Belo Horizonte, sobre o ressarcimento ao SUS pago pelas operadoras de plano de saúde privadas. Eles são repassados ao Estado? Quanto por cento significa esse valor na verba total do Estado? Dona Alzira, depois eu passo as outras duas. Ok. Zuzu, de Araçuaí. Ops. Vocês viram que eu tenho problema com tecnologia de todas as ordens, viu, gente? Já melhorei pra caramba. Na verdade, eu acho que a gente precisa sentar, Zuzu. Eu acho que Secretaria de Estado e municípios, com as suas advocacias, né, com seus procuradores, advogados, para fazer essa discussão. Eu vi que o doutor Fabiano estava por aqui, que é de Belo Horizonte, a gente já discutiu um pouco isso, inclusive com o doutor Renato Dresch também, né? Muitas vezes o juiz aciona os 3 níveis, né? Município, Estado e Federação. E, às vezes, a gente já se deparou com um processo em que estão comprando o mesmo medicamento para o mesmo paciente, Belo Horizonte e o Estado de Minas Gerais. Então, nós precisamos estabelecer aí uma rotina, um fluxo, e talvez, Zé Maurício, Paola, valesse a pena um dia a gente montar uma reunião para discutir isso, para a gente evitar essa compra aí, esse gasto desnecessário e conseguir um fluxo, Zuzu, onde um aciona o outro e a gente divida responsabilidades em relação a alguns pacientes. Acho que está faltando a gente fazer essa conversa. Com Belo Horizonte, a gente já marcou, a Secretaria de Estado vai fazer essa conversa, mas eu acho que é uma coisa que a gente tinha que pensar para o todo, e eu convido o COSENS a nos ajudar nessa discussão. Em relação ao ressarcimento de plano de saúde, eu tive a oportunidade de trabalhar com o doutor Fausto na Agência Nacional de Saúde Suplementar, e de lá para cá algumas coisas mudaram, mas, no geral, o ressarcimento ainda é muito pequeno quando a gente olha aquilo que é devido. Num primeiro momento, os planos de saúde usavam o argumento de que era o homônimo, né? O José da Silva, lá do plano de saúde, não era o José da Silva que foi atendido no Hospital do SUS. A gente já avançou, isso já tem um batimento hoje do cadastro de beneficiários da ANS com os pacientes do SUS, melhorou um pouco, mas ainda tem uma reincidente atitude dos planos para protelar, para judicializar o ressarcimento. Então, eu não sei falar para vocês quanto que significa o volume financeiro hoje. Posso olhar e até repassar essa informação, mas é absolutamente insignificante. Eu não sei, isso não faz nem cosquinha para o tamanho dos volumes, dos recursos que o Estado trabalha. Então, assim, o que volta para o Estado é muito pouco, tá, gente? Porque é um processo que está sendo judicializado em todas as instâncias, tá? Eu lembro de um dado que era assim, 500 milhões de ressarcimento devido, e os planos de saúde no Brasil, como um todo, haviam pago 30 milhões dos 500. É uma coisa assim, bem pouca. Você tem... No último relatório da ANS, a ANS, inclusive, se ufana de ter passado dos 30 milhões por 100 milhões de reais. Mas isso não significa, né? É muito pouco. Obrigado. Uma pergunta para a doutora Maria Inês Gadelha, e nós vamos passar as outras depois aqui, para não ser por escrito. Primeiro é o seguinte, Gilson Valmir Falcucci, a respeito dessa questão que foi falada, do Lucentes e do Avastin. O Lucentes custa $2.000, o Avastin custa $40. A Itália está pedindo 1,5 bilhão de euros por prejuízo decorrente de tal prática. Considerando que o caríssimo Lucentes é o medicamento mais judicializado em MG, o que o Ministério da Saúde pretende tomar alguma medida? E eu queria só comentar uma situação aqui, porque eu entendi
pela fala da doutora Maria Inês Gadelha, que a questão da compra de serviços é um problema, né? E a gente tem visto que nós temos vários hospitais públicos federais. Então, a gente vê, por exemplo, o próprio INCA, onde eu fiz minha residência médica em 1979. Aí, lá, nós estamos vendo, por exemplo, que as pacientes com colo de útero, elas estão se prejudicando porque a fila está com 3 meses. Inclusive, não estão fazendo 4 inserções de braquiterapia, só 3 para poder diminuir a fila. Nós sabemos que o Instituto Nacional de Traumatortopedia, o Ministério Público teve que entrar lá para poder tinham 14 mil pessoas na fila, o Hospital do Andaraí, o Hospital do Bom Sucesso. Nós sabemos, por exemplo, que o Hospital de Uberlândia, que é um hospital federal, ele teve uma judicialização agora em que o Ministério Público Federal mandou pagar a unidade coronariana. E lá vão 30 milhões de reais para o Hospital Público de Uberlândia e não estão conseguindo atender a população. Eu vou começar pelo final do deputado. Primeiro, eu não disse que a compra de serviço é um problema. O que eu chamei a atenção é que, como a maior parte dos prestadores de serviço ao SUS é de natureza não pública, a maioria filantrópica, né? E que, por serem filantrópicos, passam a ser agentes públicos, deixa um conflito, porque a visão é outra. E isso é legítimo, eu não estou dizendo que é ilegítimo, mas, como diz a Alzira, tem de ser bem regulado, né? Eu sou funcionária, servidora do Instituto Nacional de Câncer. Lá entrei em 1974 e passei a trabalhar no Ministério da Saúde diretamente em Brasília em 2003. Então, eu conheço muito bem o sistema de saúde no Rio de Janeiro, né? Acontece que, quando a gente começa a discutir por serviço, dá esse tipo de complicação que a secretária Kátia falou. O sistema no Rio de Janeiro é inteiramente anárquico. Simplesmente a gente pode dizer que não existe SUS no Rio de Janeiro. E, com isso, os hospitais federais, que 6 deles, os gerais, foram municipalizados e logo devolvidos, né? Eu acho que todos se lembram daquela situação, e os 3 institutos de cardiologia, de cancerologia e de ortopedia, sofrem a partir de um sistema que acha que tudo tem que ser resolvido por eles. Realmente é uma situação muito dramática, é uma situação muito triste. A fila na ortopedia chega a 14 mil doentes esperando uma cirurgia. Um acordo com o Ministério Público fez com que essa fila fosse publicizada. Hoje, qualquer um pode entrar na fila do INTO e ver. Quer dizer, é uma situação de gestão com o fechamento do Instituto Estadual de Cardiologia do Rio de Janeiro. Simplesmente a situação passou a ser agravadora da situação do Instituto Nacional de Cardiologia. E o Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro, é o único que oferece muitos dos serviços, né? Tem a maior produção de cirurgia oncológica de todo o Estado, onde há 23 hospitais habilitados em oncologia não públicos. Quer dizer, tirando os hospitais das universidades federais, né? De 2 universidades federais, da Estadual e da Fluminense, lá em Niterói. Então, é uma situação em que demonstra claramente tudo o que a gente fala, quando falta gestão de sistema. E se começa a falar de atendimento ou produção por serviço. Realmente é uma situação muito grave, a gente tem trabalhado muito lá, mas saibam que o Instituto Nacional de Câncer produz mais da metade, mais de 60% de toda a cirurgia de câncer do Estado do Rio de Janeiro, mais de 60% de toda a quimioterapia de câncer do Estado do Rio de Janeiro, e na radioterapia tem menos, porque existe um conflito de interesse privado muito grande lá, em que se faz a entrada de doente, porque é um estado que tem mais prestador privado de radioterapia do que prestador público. Então, é uma situação, realmente, a gente tem de avançar, deputado, na minha opinião, para a discussão desse sistema, porque enquanto a gente continuar com essa discussão desse serviço, a situação vai continuar caótica, desintegrada
e com um grau de desinformação altíssimo. Né? Eu fico muito triste quando eu vejo muitas falas, né, não aqui, mas em outros lugares, e principalmente na imprensa, com o grau de desinformação que se dá à população. Com relação a Lucentis e Avastin, ou seja, ranibizumab e bevacizumab, a história é muito interessante. Existia uma empresa lá nos Estados Unidos chamada Genentech. A Genentech desenvolveu 2 padrões celulares de produção de anticorpo monoclonal. Pegou uma bactéria X e desenvolveu o ranibizumab. Pegou outra bactéria Y e desenvolveu o bevacizumab. Vendeu a patente do ranibizumab para a Novartis e vendeu a patente do bevacizumab para a Roche. E, nesse contrato, disse: ranibizumab só vai ser usado em oftalmologia. Bevacizumab só será usado em oncologia. Por conta disso, a apresentação unitária do ranibizumab é de uma ampolinha pequenininha de 1 ml. E a apresentação do bevacizumab pela Roche é de um frasco de até 50 ml, de 4 ml, de não sei quantos ml. Por quê? Porque as doses na oncologia são muito maiores. Né? Então, o que começou a acontecer? A rigor, esses 2 medicamentos só têm a plataforma biológica diferente, mas eles têm a mesma ação biológica de anti-angiogênese e o mesmo resultado terapêutico. Então, o mundo todo começou a pegar bevacizumab e a utilizar no lugar do Lucentis, porque atendia num dia só muito mais doente, com muito menor custo. Então, se uma ampola do Lucentis dava para até 4 doentes numa aplicação, no bevacizumab chegava a 20 doentes. Aqui no Brasil, é só na judicialização que se usa Lucentis. Então, o maior lucrador desse negócio todo é o laboratório, porque os grandes hospitais do SUS, e também de setor privado, em grandes clínicas, eles usam o bevacizumab. Fazem o agendamento do doente, faz tudo aquilo e com um frasco se trata 20 doentes em vez de, no máximo, 4. Bem, aí o que aconteceu? A Novartis pautou a Conitec para o Lucentis, para o ranibizumab. A Conitec analisou e descobriu toda essa história que eu estou contando. Né? E aí disse: não, vamos analisar os 2. E chegou à conclusão, o Ministério da Saúde encomendou um estudo na Unifesp, lá em São Paulo, que é a maior produtora de oftalmologia do Brasil, e simplesmente se chegou à conclusão que o bevacizumab tinha o mesmo efeito terapêutico, sem problema de efeito colateral, e a um custo muito mais baixo. Então, o próprio Ministério pautou a Conitec e pediu isso. Nós estamos hoje, e há mais de 1 ano, na verdade, no uso daquela lei que permite que a Anvisa autorize o off-label. Né? Que autoriza o off-label. Já temos o protocolo pronto desde 2014. Não, desde 2013. Estamos com o protocolo pronto, tudo certo. Agora, só falta a autorização para o uso off-label. Mas a história é essa. Agora, eu gostaria de aproveitar, se o deputado me permite, dar uma informação sobre a questão da judicialização no Ministério da Saúde. É chocante. Mais de 80% de ações judiciais que chegam no Ministério da Saúde correspondem ou a itens disponíveis na tabela do SUS, na assistência farmacêutica, ou é fralda também, PIMPE, PAMPE, do mesmo jeitinho, e que somados não dão 1,2% de todos os recursos gastos pelo Ministério da Saúde, que já estão em mais de R$1 bilhão por ano. Não é? Aí o mais gritante é que a média dessas ações é de menos de R$1.000 por ano. O que se gasta na estrutura burocrática do Ministério da Saúde e na estrutura burocrática do Judiciário para isso, gente, o país não pode continuar dessa forma. É jogar dinheiro fora, um dinheiro que está faltando em muitos aspectos. No entanto, mais de 80% dos recursos
são gastos nas ações judiciais do Ministério da Saúde com menos de 1,5% dessas ações. Então, realmente, algo de muito sério está acontecendo no país, né? Obrigada. Queremos agradecer aos palestrantes, doutora Alzira, doutora Maria Inês, doutora Kátia, agradecer à direção do COSENS, que vem fazendo um trabalho muito bom, e agradecer a todos os secretários que souberam agora conseguir levar um companheiro nosso de Minas Gerais até a presidência do CONASENS, né? Então, parabéns a todos vocês. Vamos trabalhar, porque tem muito serviço ainda na saúde. Obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Arlen Santiago e a todos da mesa. Registramos, agradecemos a presença do Dr. Luciano Eloy Santos, presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, prefeito de Pará de Minas, presidente da Associação Mineira de Municípios, Antônio Júlio, obrigado pela presença. Nós informamos que o material das palestras será disponibilizado no site da COSENS, do COSENS, certo? Então, fiquem tranquilos que esse material dos palestrantes será disponibilizado brevemente no site do COSENS.